A Vida em Copas, ele marca um processo de maturidade. A chave para o livro ter ficado homogêneo estava ali. E é um texto de, digamos assim, um texto de despedida da vida pública. Elcio, A Vida em Copas é uma viagem que a gente já aprendeu, já viu, tem aí na sua estante, tá acompanhando nesse lançamento pré-Copa do Mundo. E eu tenho uma curiosidade logo de cara, assim, talvez até um pouco infantil. Como foi o seu processo de escrita? O seu processo foi como Boyhood, que você foi escrevendo no filme, né, que acompanha a adolescência de um garoto, ou você escreveu tudo depois? Eu tenho uma curiosidade quase que, assim, Sim, literária mesmo, queria que você explicasse para a claro. gente aqui. Na verdade, é o terceiro livro que eu escrevo, então eu brinco que, assim, A Vida em Copas, ele marca um processo de maturidade minha como jornalista, como ser humano, né? Eu estou próximo aí a fazer 40 anos de idade, então é aquela fase da vida que você, teoricamente, chega, é uma metade da vida, né? Digamos que o ser humano vive aí, hoje, com qualidade 80 e poucos anos, então seria essa metade, e isso acaba refletindo até no processo. Nos outros livros eu tive uma fase mais rápida até de escrita. A apuração, obviamente, ela foi mais longa, mas a escrita ela acabou sendo muito, de uma forma muito linear e de uma forma muito homogênea. Eu peguei o livro e eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Só que aí, quando eu cheguei no Vida em Copas, eu tive uma grande diferença e um grande desafio, que era juntar todas essas pontas da minha vida e pontas de Copas que são diferentes, são mais desafiadoras de você dar uma unidade. E aqui que aconteceu? Eu, quando decidi escrever esse livro, lá em 2019, eu tinha acabado de fazer um mestrado em cultura russa, em comunicação, eu fiquei com isso na cabeça. Peraí, mas como que eu junto tudo isso? Eu tinha uma parte do livro, digamos assim, iniciada, que era o capítulo da Rússia, só que eu precisava dar uma uniformidade no livro. Então eu fui juntar e eu fui atrás de tudo que eu tinha acumulado, não só de experiências, mas, por exemplo, eu fui atrás de caderninhos que eu escrevi na época que eu morei na Alemanha, pequenos diários, coisas que eu guardei, né? O jornalista tem um pouco dessa mania de ser um acumulador do bem, mas eu juntei, por exemplo, cadernos, recortes de jornais da Copa de 2014. Eu fui juntando um monte de coisinhas que eu pensava, uma hora talvez eu vou ler isso e consiga aproveitar. E realmente a chave para o livro ter ficado homogêneo e ter ficado uma coisa que o leitor consiga entender a proposta estava ali. Como eu fui lendo esses registros tudo de novo, aquilo ali acabou me dando uma base para que cada capítulo, apesar deles serem diferentes, o leitor, como ele começa a ler, ele percebe que o capítulo ele se conecta um ao outro, e ao mesmo tempo, se você quiser ler os capítulos em separados ou sem ordem cronológica, obviamente, você acaba entendendo o livro. Então, esse foi o maior desafio. Por isso que eu gastei 6 anos da minha vida, obviamente, com outros tipos de trabalho, mas foram 6 anos ininterruptos escrevendo esse livro, ou pensando sobre ele, porque o livro, ele tem essa coisa que, assim, você não só escreve, você pega, e aí tem uma hora que o texto precisa dormir, tem uma hora que o texto precisa descansar, tem uma hora que você começa a olhar e fala assim, peraí, isso daqui ainda não tá bom, ou isso daqui ainda falta um molho, falta um certo tempero. E é essa hora que você começa a ter as melhores ideias, ou você começa a achar novas soluções. E por isso também que não é um livro sobre você, né, exatamente. E tampouco um livro sobre quem ganhou, quem perdeu, empatou.
por mais que esse tempero, esse pano de fundo, melhor dizendo, esteja no livro, acho que é um grande prazer de ler a sua obra é que é, sim, mais do que um livro sobre um evento esportivo. Em algum momento você ficou em dúvida, e aqui eu faço essa pergunta muito respeitosamente, não tendo a África do Sul, porque a gente tende colecionismos, né, binários, coisas assim certinhas. Em algum momento você se pôs em dúvida nesse projeto? Acredito que em 6 anos do Elcio lá na Alemanha, que era um intercambista, para esse professor aqui já depois do Catar, enfim, como que também foi isso na sua cabeça, por favor? Assim, não, desde o momento que eu decidi escrever o livro e ele começou a tomar forma, uma das primeiras decisões que eu tomei, isso daí eu nem estava envolvido com nenhuma editora, mas eu já tinha bem claro que a África do Sul não estaria contemplada. E aí eu achei a solução na abertura do livro e no encerramento dele ali no epílogo, fazer algumas reflexões de como que esses outros mundiais do século XXI, eu deixo bem claro para o leitor. Esse é um livro do século XXI. Obviamente, você vai aprender a história da FIFA, porque é uma coisa que pode ajudar você a ter um maior estofo de entendimento do torneio, ou coisas simbólicas, ou conceitos que a pessoa acha que uma coisa super moderna, a pessoa falar de lavagem de imagem, né, de sport washing, de falar de poder suave. E isso daí são conceitos já. Se falava de lavagem de imagem já no início do século XX. Então, eu vou mostrar para o leitor que, assim, são termos que eles ganham uma conotação, uma cor mais moderna, mais contemporânea, mas que eles eram utilizados ali por cartolas, né, ao longo de 2 séculos, tranquilamente. Só que aí a África, eu não tenho. O que eu tenho de vivência da África é de um telespectador, é de uma pessoa que, assim, já gostava de Copas do Mundo, obviamente, mas eu estava me formando em jornalismo, eu não tive, assim, uma experiência que fosse digna para colocar num livro, obviamente, uma pessoa que viu. É diferente da Alemanha, porque, por exemplo, eu estava lá do meio, e, né, eu realmente vi o país em transformação. Aí é uma outra, né, eu andei pelas ruas, eu conheci gente, mesmo que eu não tenha ido a jogos, mas eu tive uma experiência ali genuína. E aí eu deixo muito claro para o leitor que, assim, a Copa né, da África, mas aí eu vou contar um pouco da história da Jabulani, dos estádios, um pouco do como o Japão e a Coreia utilizaram também esse conceito de cultura. Vou falar um pouco já ali, fazendo aquele gancho para o futebol feminino no final, para a essa Copa sextupla que vai ter em 2030, ou até mesmo já chego na Arábia Saudita, porque para o leitor entender que a jornada não acabou. Por isso que o último capítulo tem o título provocativo de O Fim da Jornada com um ponto de interrogação, porque a jornada não vai acabar, né? A jornada é eterna. Então, mostrar assim para o eleitor, ele vai conseguir entender o recorte das Copas no século XXI, essa transformação 2021, mesmo que seja de uma forma curta ou de uma forma mais rápida. E aí depois ele vai fazer esse grande mergulho nas 4 Copas em que eu efetivamente trabalhei, né? E você trabalhou, né, em 3 Copas que eu também estive, aí dá para ter um recorte muito mais aprofundado. Que aí fica uma coisa mais genuína mesmo, uma coisa mais honesta. O leitor vê que ele tá lendo, ele está ali fazendo uma aventura junto comigo, obviamente, mas eu não sou o protagonista do livro. Por isso que o livro chama Vida em Copas, né? Porque pode ser a vida de qualquer um, né? Porque eu ouço muito isso, que a Copa, ela marca, ela dita o ritmo da vida, que a cada 4 anos as pessoas têm um pouco esse ritmo. Eu fui percebendo que não é uma impressão, uma sensação só que eu tenho, mas as pessoas têm esse marcador de vida por meio da Copa. Eu achei isso muito interessante, por isso que eu quis nomear o livro com esse título mesmo, para que fosse uma grande vivência, que as pessoas se enxergassem no livro. Tivesse essa coisa de falar, pô, que legal, não é
uma coisa só assim, um livro de memórias de uma pessoa que eu nunca vi, ou, nossa, que é até meio arrogante, assim, por que será que ele. Não, a pessoa realmente lê e ela fala, poxa, eu vivi alguma coisa disso daí, ou eu tenho mais memórias, ou, pô, que legal, você achou um cara que tinha uma nota do Zagallo na carteira dele, e esse cara era tão maluco quanto eu por Copas, e eu nunca conheci essa pessoa. Mas o jeito que as filhas contavam me fez ter uma conexão tão forte com ele, que eu falei, ele merece estar no livro. Acredito que isso fica claro, assim, logo nos primeiros capítulos, assim, realmente é algo que você consegue ser, de certa forma, um diário nosso, nosso, de quem conta a vida por Copas. Eu só sei que eu tinha 7 anos em 94, porque foi a minha primeira grande Copa do Mundo que eu observei, que eu vi, que eu tenho memória. Aproveitando, então, de memórias e cultura, qual foi a Copa que melhor uniu a cultura dentro da sua própria identidade, na sua opinião? E aí você falou uma coisa muito interessante, que, por exemplo, a gente tem essa vivência, mesmo que muito rápida, mas, por exemplo, em 94, eu lembro de muitas coisas, eu tinha 7 para 8 anos, então eu lembro, mas, por exemplo, na Copa da França, eu lembro perfeitamente quando a França foi fazer o jogo inaugural e ela perdeu, e foi uma coisa muito, né, ali para o Senegal, e foi um choque. Eu lembro da televisão certinho, eu lembro do Penta, em detalhes, assim, lembro, né, da comemoração, a gente ir para a rua, e isso já tinha a ver com esse uso da cultura, obviamente. Eu acho que dessas 4 Copas que eu estive, ou eu pude pesquisar de uma maneira aprofundada, a Alemanha utilizou muito bem o conceito de cultura, houve um trabalho muito forte de transformação do país, obviamente que isso tudo não é seguro ou não é uma segurança de que todos os problemas do país acabaram ou todos os fantasmas que o país quis combater com essa realização da Copa tenham sido extintos. A gente está vendo aí, eu até falo no livro, esse espírito do tempo que, da mesma forma que ele é combatido ou ele é superado, ele volta às vezes com muito mais força, e nós estamos vendo isso na Alemanha agora, com esses partidos de extrema direita tomando conta do debate ou ameaçando essa Alemanha mais plural, mais tolerante, uma Alemanha que combate o nazismo como ferramenta de Estado. Mas ali durante a Copa a gente percebeu que houve inclusive eu meço esse ponto da cultura muito pelo retorno de turismo que esses países passaram a ter. A Alemanha passou a ser um dos países mais visitados do mundo, tem uma infraestrutura enorme de tanto cultural quanto esportiva. As pessoas vão ao país para consumir isso também. É muito interessante ver que a Copa deu esse grande boom, deu também um boom esportivo, porque a Alemanha se transformou realmente numa potência futebolística novamente. Eles fizeram o embrião, eu conto no livro, né, o embrião do Tetra. Nasceu ali a partir dos anos 2000 e, né, em 2006 a Alemanha, mesmo tendo perdido em casa, ela já estava formando um time que voltaria a fazer uma semifinal em 2010 e depois faria a final e ganharia em 2014. Só que aí o espírito do tempo, olha como ele volta. Ganhou, agora nessas últimas 2 Copas, a Alemanha fracassou de uma maneira muito contundente. Então, quer dizer, todo aquele investimento, você se pergunta, será que valeu a pena? Ou será que não é algo, né? A gente fala muito maldição de Copas, mas ali eles aproveitaram muito bem, e eu acho que o Catar também conseguiu ter um aproveitamento muito interessante, porque o Catar aumentou o número de turistas, ele aumentou um pouco essa melhoria, teve uma melhoria dessa imagem externa de ser um país um pouco mais, digamos, fluido, ou um país um pouco mais tolerante com o Ocidente, um país menos radical, como a gente vai ver na Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita já é um país com uma tradição muito mais arraigada no islamismo ou
em conceitos, né, conservadores de vida. A Rússia tem o aspecto da guerra, da pandemia, e isso interferiu muito nessa percepção, porque seria uma Copa que teria um bom aproveitamento, mas acabou acontecendo tudo isso e a festa ficou ali restrita para aquele momento. E eu falo que o Brasil está com um aproveitamento, mas é lento. Ainda tem um desafio muito grande para o Brasil ser essa potência. Eu digo até o grande desafio do Brasil é ser uma potência poliesportiva, que é o que o Brasil deveria ser, pelo tamanho que ele tem, pela estrutura que ele tem, potencial técnico, de profissionais, de atletas, e não ser só um país que tem uma obstinação aí pelo futebol tão grande. A Inglaterra é tão apaixonada por futebol como o Brasil, a Alemanha, a Itália, a Holanda, mas eles não deixaram de investir nas outras frentes. Eu quero fazer um momento entrevistas do Jô Soares que ele falava assim, conta aquela história, sabe? E às vezes tinha isso já mais pro fim de quem viu o Jô Soares. Quem tá começando a ter um cabelinho branco como a gente, né? A gente tá perto dos 40, viu bastante coisa. Duas vozes muito marcantes no esporte que, de certa maneira, estão no seu livro, uma muito mais presente, e a minha primeira pergunta é sobre o José Silvério. Qual a amarração, a costura, que a gente sabe o quanto isso é importante também, do José Silvério, e depois, sim, queria que você contasse essa história, a lá, programa do Jô, a história com Galvão Bueno, por favor. Sim, claro. O José Silvério, ele é bem curioso pelo seguinte, tem uma passagem no livro que ela realmente aconteceu e eu tive a oportunidade de contar para a pessoa agora recentemente. Eu estava muito mal na Alemanha e eu estava pensando até em desistir, porque era uma experiência muito extrema. E liguei para casa, né, não contei nada para meus pais, só que meu pai é um homem assim, até bem, digamos, seco nesse sentido de sonhos ou de sonhar. Ele realiza bastante, mas aquele dia ele falou: Olha, eu tive um sonho. Eu achei tão curioso, que meu pai nunca tinha falado que ele tinha sonhado, nesse sentido assim, de dormir. E ele falou: Ó, você estava fazendo jornalismo e eu sonhei com o Marcos Uchoa e tal. E eu achei aquilo tão absurdo, né? Mas eu pensei, deve ter algum sentido, porque ele vê o Marcos Uchoa na televisão. Ele falou: Um dia você vai ser igual esse cara, confia, tal. Sei que é difícil a coisa aí, mas assim, confia. E realmente fiz jornalismo, e eu sempre admirei muito o Marcos Uchoa, e inicialmente a minha ideia era convidá-lo para escrever a apresentação do livro. E o Marcos, gentilmente, ele agradeceu, mas ele está numa outra fase da vida, e mesmo assim a gente começou a ter um relacionamento muito, muito amistoso. Eu conheci o Marcos Uchoa faz uns 15 dias, foi assim, digamos assim, um prazer imenso. Esse livro ele está me ajudando a chegar em pessoas que, assim, talvez eu nunca imaginaria conhecer, ou talvez eu nunca imaginei ser lido por pessoas como o Marcos Uchoa, realmente, que estão lendo o meu livro, o Capriotti, que é meu amigo, muita gente, assim, lê e manda mensagem. Pô, que legal. E aí eu chamei o Capriotti, ele falou: Olha, eu adoraria, mas eu acho que a gente devia fazer uma homenagem para uma outra pessoa. E ele falou do Zé Silvério, eu falei: Olha, não conheço o Zé Silvério pessoalmente, não sei nem como chegar nele. Ele falou: Não, mas ele é meu amigo, tal. E eu fui apresentado para a família, eles realmente me ajudaram muito. O Zé Silvério está afastado da vida pública, está com alguns probleminhas, mas assim, ele é um cara muito, muito maravilhoso, assim, eu tenho um prazer, e eu tenho prazer de falar de boca cheia que, assim, é um texto que eu fiz junto com ele, porque ele é um cara de rádio, ele não é um cara de escrever muito, de transbordar as emoções dele. E é um texto digamos assim, um texto de despedida da vida pública. Ele não vai mais escrever nada, ele, né, realmente quis ali encerrar essa vida em Copas. E aí eu falei: Pô, o Silvério é a vida em Copas, assim, ele é o cabal de que a vida em Copas existe. Um cara que quase morreu narrando a final de uma Copa do Mundo, a Copa da Argentina. Ele praticamente morreu ali. Ele não morreu porque não era a hora dele. Olha como é louco. Então, é o cara que, assim,
quer melhor ilustração da vida em Copas do que uma pessoa que cobriu 11 mundiais em loco, que praticamente ele viu 5 títulos do Brasil e tá vivo, né? E aí eu falei, pô, todo mundo conhece o Zé Silvério de narrar o título do Campeonato Paulista de 77 pelo Corinthians, de narrar as Libertadores do São Paulo, de narrar o dia da paixão palmeirense, que a gente chama, né? Eu sou palmeirense, é o dia dos namorados palmeirense, que é o 12 de junho de 93, quando a gente quebra um tabu aí de praticamente 17 anos sem ganhar um título. E as pessoas, eu conversando com o Zé Silvério numa padaria, você vê um cara marmanjão, o cara abraçar ele e chorar, né? E eu achei aquilo. Todo mundo conhece esse Zé Silvério, mas, por exemplo, o Zé Silvério de Tumirim, ouvindo a Copa da Suíça numa rádio amarrada num poste, pouca gente conhece. E aí eu fui tentar fazer esse grande. É uma mini biografia. O livro ele tem muitas micro histórias. E eu quis abrir com a do José Silvério, porque eu acho que ela já tem uma amarração muito interessante de como a vida e a Copa, como a vida e o sonho, eles se entrelaçam. E o Galvão, já fazendo esse paralelo, ele é um grande vendedor de histórias. Ele mesmo fala, ele é um grande vendedor de emoções, de sensações, né? Ele sempre falou isso. E em 2014, eu tinha um desafio de levar as bolas dos jogos para fazer algumas ativações, para, né, mostrar essas bolas em algumas TVs que tinham os direitos de transmissão do torneio, ou eram afiliadas, parceiras da FIFA. E teve um episódio muito interessante que, no jogo entre Brasil e Camarões, que fechava a fase de grupos, teve um jogo em Brasília. Eu fui para Brasília justamente com a missão de ativar uma bola no Jornal Nacional. E aí, beleza, estava tudo pronto, né? Tudo certo. Eu ia falar com o João Ramalho, subir na cabine. Só que tinha um pequeno detalhe, eu não tinha o número de transmissão de TV no meu crachá, na minha credencial. E aí o segurança, obviamente, me barrou e falou: não, você não tem como subir ali. E em outros lugares eu tinha conseguido subir tranquilo. Aquela coisa, vai, conversa com um, conversa com outro. E foi me bater num desespero. E eu pensava assim, nossa, eu vou ter que ligar lá e falar que não vai dar certo. E os caras vão falar, pô, pagamos hotel, pagamos. Você foi assistir jogo, você ficou lá e tal. Pois bem, tem as horas que o anjo da guarda passa para ajudar, né? Isso eu tô ali, cabeça baixa, passa o André, passa não, passa o Carlos Cereto e passa o PVC do meu lado. Eu conhecia o PVC e o Cereto por alto. E aí, ô rapaz, o que tá essa bola aí? Ah, eu falei, cara, é a bola do jogo, assim, mas eu tô desesperado, que eu preciso mostrar essa bola, preciso levar lá pro João Ramalho e tal, 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 tal. Aí o Cereto vai, conversa, vem e tá. Consegui entrar com os dois. Consegui entrar, o Jornal Nacional já tinha começado. Nisso, o João Ramalho não atende o telefone, eu sei o que, isso aqui. A hora que eu entro no estúdio, eu já tô mais branco que eu já sou, tava pálido. Tava pálido, assim. E ele me deu maior bronca. Pô, cara, eu já tô te esperando aqui faz mais de 10 minutos. Dá essa bola aqui, tá. O Galvão tá lá, vai entrar no próximo bloco. Nisso eu tive tempo de pensar assim, foi um estalo. Eu falei, João, só precisa falar uma coisa pro. Demorei, né? Inventei uma história, porque assim, eu tava. Cara, eu demorei porque assim, eu tava esperando essa bola subir do gramado, que tinha que passar pela mão do funcionário da FIFA. Você imagina, tem todo um. Não é pegar a bola, tinha um trâmite. Eu ia Aqui dentro do também, né? escritório da FIFA buscar a bola. O cara via se a bola tava com o chip tudo certinho, se ela estava limpa, sabe? Se ela estava toda pronta para aquele momento. Porque, digamos, é o momento de glória da marca, e vai aparecer a logo da FIFA ali, tudo bonitinho, a logo da Copa do Mundo em questão. E aí eu falei para ele: olha, essa bola saiu o gol, e é o último gol do jogo, o Fernandinho fez a bola. E aquilo eu falei, obviamente consciente, porque o Fernandinho era patrocinado da Adidas, e a história curiosa o Fernandinho, depois daquele gol, ele se tornou titular, e ele foi titular até a semifinal contra a Alemanha. Então, quer dizer, ali já seria um golpe de mestre de marketing que eu acho que o Galvão Bueno, depois que ele soube da história publicada em livro, ele não gostou muito, mas depois ele falou assim para mim: ó, rapaz, eu teria feito igual, viu?
Porque, assim, ele simplesmente falou aquilo no ar. E a hora que ele falou aquilo no ar, eu fiquei assim, nossa, meu Deus, o que que eu fiz? Assim, que golaço, porque todo mundo lá no QG da Adidas comemorou. Assim, eu virei herói da marca. E, assim, foi, digamos, uma mentirinha pro bem e uma mentirinha que, assim, eu até tenha saído um gol ali, porque não tinha como, não tinha chip suficiente na bola, ainda não existia uma tecnologia de aprimorar para mostrar. Hoje tem, tá? Hoje já tem como saber se aquele gol, se saiu gol com aquela bola e de Uhum. quem foi. Isso já tem, porque tem IA, né? Agora nessa Copa de 26, os jogadores vão ser medidos ali, vão ser mapeados pela IA, que é uma coisa muito louca, mas vai ter um mapeamento completo da partida. E aí essa história é curiosa, eu contava para amigos, e agora que ela é pública, mostra também um certo tipo de magia que a Copa ela faz e como a gente se envolve naquilo ali, porque a Copa do Brasil eu estava completamente absorvido. Eu estava entregue à Copa do Mundo, sabe? Foi um negócio que eu vivi mais de um mês ali, num nível de emoção, num nível de entrega mesmo gigantesca. E acredito que se você do Bolas Livres, da revista Placar, não ficou com vontade de devorar a vida em Copas agora, realmente não tem mais o que a gente fazer, porque é um livraço. Eu sou suspeito para falar. Tenho alguns amigos em comum, e aqui um abraço para o Carlos Nacarrarada, o Carlos, o Cadu, o Carlos da Barrilete, livraria do Bexiga, um templo, né? Eu acho que podemos dizer um templo da resistência, assim, uma livraria super gostosa. O livro do Elcio tá lá, tá exposto na Barrilete, está nas prateleiras da Barrilete, você pode acessar, você pode comprar por lá, ou acessar aqui pelo link, tem um link, eu sempre gosto de deixar o link na descrição, de repente alguém já quer mais rapidamente o livro, tá, ou então tá fora de São Paulo, por exemplo, já consegue acessar o link e ter o livro em sua casa por aqui também. Elcio, muito, muito obrigado. Obrigado pelo esse papo gostoso, esse café da manhã que tomamos juntos aqui virtualmente, e obrigado também por ter essa escrita tão profunda com um pano de fundo de Copa do Mundo. E aqui vai um pouco mais da minha opinião, assim, a Copa do Mundo é um pano de fundo de histórias muito bonitas que você apresenta, evidentemente, sobre a sua ótica, e o curioso disso, de um garoto que fazia intercâmbio lá, e hoje um cara maduro ali no Catar, já formado, reconhecido, enfim, com uma estante maravilhosa atrás de você. Tem muita história. Tudo tá Uma aí, vida de livro. tudo que tá aí tá no E, seu livro também. Isso é claro, sim, é claro. eu queria para o leitor, se ele quiser, né, realmente conhecer, tá aqui A Vida em Copas. É realmente um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter escrito e ele é muito fácil de achar. Né, quero mandar também um abraço aí para o Carlos, que realmente faz um trabalho incrível. Eu pré-lancei o livro lá e foi um evento muito bacana. A gente continua fazendo coisas juntos. E o livro é fácil de achar na Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia, na Drummond, Livraria da Vila, Martins Fontes, Americanas. Então, assim, é um livro que está com uma distribuição fácil, você acha, ou se você quiser conversar diretamente comigo, é o maior prazer conversar com o leitor. Então, no Elcio Padovez, @Elcio Padovez, você me acha nas redes, quiser pegar um livro diretamente comigo, autografado, com, né, uma dedicatória exclusiva também, fique à vontade. E o melhor prazer, a melhor forma de você escrever um livro é quando você chega no leitor e vocês têm essa troca, né? Você tem essa troca que é o grande barato de escrever, é o que justifica todo esse empenho, essa paixão, esse risco que a gente corre se expondo a vida, expondo até outras pessoas que respeitosamente deixam a gente contar a história, né? Acho que o jornalismo tem um pouco disso. Então, a melhor forma de você ter o trabalho medido, reconhecido, é quando o leitor chega até você, depois de ter essa experiência.